A partir de hoje, por 10 sábados, vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. Por falar em palavra de Deus, a minha já está aqui, ó. E cadê a sua Bíblia? Já está com você aí? Eu espero que você já esteja conectado aí com a gente, com a sua Bíblia na mão, porque a partir de agora nós vamos começar uma grande viagem através de 10 temas. Quem sabe os temas mais controversos do cristianismo atual. E nós, com base nesse livro, vamos buscar respostas para que Deus nos ajude a avançarmos no conhecimento da palavra de Deus. A minha Bíblia já está aqui, eu quero agora partilhar com você o meu PowerPoint, mas antes de avançarmos nesse tema, Bíblia ou tradição, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Fecha teus olhos, se você puder, e ora comigo. Pai Santo, nós nos reunimos agora com milhares de amigos que escolheram separar essa tarde de sábado para ouvir a Tua voz. E nós ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Ela está aqui, aberta em nossas mãos. E nós suplicamos que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa agora iluminar a nossa mente para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos começar com o tema. Qual é a fonte da verdade? Bíblia ou tradição? O que você acha? Alguns anos atrás, 2 trens se chocaram em Nova York, nos Estados Unidos. Foi um acidente terrível. Dezenas de pessoas perderam suas vidas. E quando chegou o socorro, eles encontraram um dos maquinistas de um dos trens preso às ferragens. E ele segurava em suas mãos um papel amassado. E ele insistia para que as pessoas pegassem das suas mãos esse papel amassado. E quando ali um policial pegou esse papel, ele pôde ler o que estava escrito. O que estava escrito na mão desse maquinista de trem que se chocou em Nova York? Eu vou colocar para você aqui agora. Estava escrito: levem isso que lhes mostrará que alguém me deu uma ordem falsa. Levem esse papel. Ele vai mostrar para vocês que alguém me deu uma ordem falsa. E o resultado dessa ordem falsa é que 2 trens se chocaram e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Você já pensou o que pode acontecer quando uma orientação é passada de forma errada? Quando uma ordem falsa é dada? Ela pode ser trágica, como foi para dezenas de vidas que estavam a bordo desses 2 trens. Mas eu faço uma outra pergunta para você. E em se tratando de nossa salvação, em se tratando de salvação ou perdição, em se tratando de destino eterno, você sabe que todo ser humano, nós não escolhemos para nascer. Nós não pedimos para estar aqui. Mas uma vez que nós estamos, eu e você só temos 2 destinos: salvação ou perdição. E se uma ordem passada errada pode custar a vida de pessoas, imagine uma mensagem levada de forma errada que pode tirar do céu bilhões de pessoas. É isso que você ouviu. Daí a importância do tema de hoje. Qual é a fonte de autoridade? Em quem que nós temos que nos basear? A minha cosmovisão, ela deriva-se de quê? Em que eu vou acreditar nessa vida? Deixa eu falar para você uma coisa. Antes de sair aqui para Novo Tempo hoje, eu estou aqui na Novo Tempo, falando para você. Antes de sair aqui para Novo Tempo, eu estava lá em casa, a 8 quilômetros daqui, e o meu telefone tocou. Um amigo meu mandou uma mensagem para mim. Ele dizia assim: Pastor Arilton, o meu sogro está num estado crítico no hospital. O colocaram de bruço nesse exato momento para que ele consiga respirar melhor. Pode ser que ele tenha que ser entubado. Ele está com Covid. O senhor pode mandar uma mensagem para ele? E eu gravei um áudio na mesma hora.
e mandei uma mensagem para esse amigo. E disse para ele assim: você já escutou a minha voz antes no Bíblia Fácil. Agora você vai escutar num celular. Eu tenho um recado para você. E eu dei para esse amigo uma mensagem. Que está vivendo, quem sabe, o momento mais dramático da vida dele. Eu não sei como você está agora. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu vim aqui nessa tarde de sábado, em nome de Cristo, trazer uma mensagem para você. E dizer para você que se a mensagem chegar errada para você, se você estiver ouvindo de fontes erradas, se você estiver bebendo de fontes erradas, isso pode custar para você não só essa vida, mas a vida eterna. Que esse livro aqui, ó, quando aberto, é a boca de Deus nos falando. E Ele vai falar conosco nessa tarde. Ele vai falar com você. Então hoje eu vou responder uma pergunta junto com vocês. Qual é a fonte da verdade? A minha cosmovisão é baseada em quê? Baseada em quê? O que é verdade para mim? Deixa eu dar um exemplo para você. Para muitos, a Bíblia é mais importante que a tradição. Para outros, a tradição é mais importante que a Bíblia. O que é tradição? É o ensino deixado pelos pais da igreja, exemplo, Clemente, Inácio, Policarpo, Orígenes, Agostinho. Esses eram teólogos, bispos, papas. Muitas crenças e doutrinas atuais de várias igrejas se baseiam em tradições. Isso é tradição. Então, o que é fonte da verdade? Deixa eu dar um exemplo para você de algumas igrejas. Para os católicos, o que é fonte de verdade para um católico? E eu estou falando nessa tarde com muitos católicos. E você é muito bem-vindo a essa live. É uma alegria receber você. Para os católicos, fonte da verdade são as Sagradas Escrituras, mas também é a tradição e o Sagrado Magistério. Então a igreja se apoia nesse tripé. Se eu estiver falando agora para os wesleyanos, o que é fonte de verdade para alguém que é membro da igreja wesleyana? É o famoso quadrilátero de Wesley. E Wesley ensinava que um paradigma da autoridade na teologia é a Bíblia, é a tradição, é a fé, ou razão, melhor, é a razão e é a experiência. São esses 4 pontos que vão dar suporte à teologia. O que é fonte de autoridade para os espíritas? Fonte de autoridade para o espírita são as obras de Allan Kardec. E você sabe que eu sou adventista? E o que é a fonte de verdade para os adventistas? Não só para os adventistas, mas para dezenas e centenas de outras religiões cristãs, protestantes, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. O que é fonte de verdade? As Escrituras. E só as Escrituras. Mas como você pode perceber, nem todos baseiam sua crença, nem todos formam sua cosmovisão apenas na Bíblia. Muitos vão também para a tradição. Agora, quando eu falo em tradição, não me entenda mal. Existem elementos positivos na tradição, também existem elementos negativos. Deixa eu dar um exemplo de um elemento positivo. Aqui é o apóstolo Paulo falando para nós hoje. Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está dizendo aqui: irmãos, guardem as tradições que nós ensinamos para vocês, ou ensinamos oralmente, ou então escrevemos cartas para vocês, mas guardem essas tradições. Quer dizer que existem tradições positivas que devem ser guardadas, mas o apóstolo Pedro, ele traz um exemplo de tradição negativa. E olha o que Pedro escreveu: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro está reconhecendo aqui de que muitos estavam vindo de um procedimento fútil que os pais tinham legado. Ou seja, passou de pai para filho. E você sabe que nessa matéria, eu já ouvi muita gente dizer assim:
Não, o meu avô cria assim, o meu pai cria assim, e eu vou morrendo crendo assim. Você acha que esse raciocínio é lógico? Ele é lógico se o teu avô e o teu pai creu naquilo que é verdade. Agora, se nós estamos crendo numa coisa que não se sustenta, como veremos hoje, a gente tem que pular do barco. A gente tem que dar um jeito. A gente tem que fazer alguma coisa. Então você perceba que eu e você precisamos agir. Então vem a pergunta. Pastor Arilton, então aonde está a verdade? Algumas igrejas falam num tripé, outras num quadrilátero, outras não acreditam em nada, outras na Bíblia. Aonde está, pastor, a fonte da verdade? Então vamos aqui. A Bíblia tem a resposta. Então nós temos que olhar agora para a Bíblia. É ela que nos tem que responder. Então, como que eu encontro essas respostas na Bíblia? Eu vou falar para você agora sobre 5 versos que eu preciso ler para dizer para você o que é verdade. O que é verdade? Eu vou responder para você. Primeira coisa, Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O que é verdade, pastor Arilton? Deus é a verdade. Anota aí na sua mão. Faz assim, ó. Na sua mão. Primeira verdade, Deus. Segunda verdade, leia comigo. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aqui na minha mão. Segunda verdade, Jesus. Primeira verdade, Deus. Segunda verdade, Jesus. Terceira verdade, terceiro texto. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? Eu ouvi baiano de Salvador. O que eu ouvi? O que o Espírito é? Você aí, sergipano, o que o Espírito é? É a verdade. Então aqui está na minha mão a terceira verdade. Vamos para a quarta. Quarto verso da Bíblia. João 17, 17. Cristo disse assim: santifica-os na verdade. O que é verdade? A tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quarta verdade, a palavra de Deus. Então vamos lá. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito é a verdade e a palavra é a verdade. O último verso sobre essa mensagem agora. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? Verdade. Qual é a quinta verdade? Na mão você tem aqui os mandamentos. Isso quer dizer que Deus o Pai é a verdade, Deus o Filho é verdade, Deus o Espírito é verdade, a palavra, as Escrituras são verdade e os mandamentos são verdade. Agora, você vai concordar comigo que é muito difícil você desassociar a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, da palavra e da lei. Por quê? Porque o Deus Trino é quem deu a palavra. E dentro da palavra está a lei. O coração da palavra é a lei. Lei essa que Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Então, meus amigos, aqui está a verdade. O que é verdade? Deus é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é a verdade. As Sagradas Escrituras são a verdade. Os mandamentos são a verdade. Aqui está a verdade. Isso é verdade. Então você quer criar uma cosmovisão correta? Você quer saber quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Você quer saber o que vai acontecer com o ser humano no futuro? Você quer entender como funciona a vida após a morte? Você quer saber tudo o que Deus reservou para nós através de sua palavra? Então aqui está a verdade. É por estas verdades que eu e você temos que pautar a nossa vida. Agora vamos a uma parte interessante do estudo. Vivemos a era das fake news, não é verdade? Aquilo que era fato, hoje muitas vezes está sendo substituído por aquilo que é fake, por aquilo que é falso.
nós estamos em plena era de fake news. E por falar em fake news, eu me lembro agora de um texto da palavra de Deus do apóstolo Paulo. Ele disse assim lá em Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. É isso que você está lendo. Muitos estão mudando a palavra de Deus em mentira. As fake news da Bíblia. Ou fake news atribuídas à Bíblia, que não estão na Bíblia. Ou fake news das tradições, como nós veremos agora. Então, escuta bem. O profeta Daniel, 600 anos antes de Cristo, ou no 6º século antes de Cristo, ele viu uma operação de um tal de chifre pequeno. Eu não vou entrar no detalhe hoje do chifre pequeno. Aqui no meu canal tem um seminário só sobre o chifre pequeno. Mas esse chifre pequeno, ele é antagônico a Deus. E ele chegaria um momento que ele trabalharia contra Deus, lançando a verdade por terra. Olha o que diz Daniel 8:12. E deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. O chifre pequeno, que é um poder antagônico a Deus, deita a verdade por terra e a mentira prospera. A era das fake news. E o que está acontecendo hoje? Até mesmo dentro da igreja. Tem muita gente acreditando naquilo que não é verdade. Por quê? Porque não se está amparando ou não está amparando-se na verdade. Como que o inimigo ataca a verdade? O chifre pequeno, por trás dele está o próprio Satanás. Satanás odeia Deus. Satanás odeia você. Satanás odeia Cristo, odeia o Espírito. Satanás quer a perdição de todos. Por quê? Porque ele está perdido. E ele vai atacar, ou tem atacado ao longo da história, estas 5 verdades que nós acabamos de aprender na Bíblia hoje. Mas então, como que Satanás ataca a primeira verdade que é Deus? Leia comigo aqui, Isaías 14:14. O diabo disse assim, subirei. Aqui não era ainda o anjo, né? O anjo de luz, que assistia na presença de Deus. Você depois leia Isaías 14, o capítulo 14, Ezequiel 28, que são 2 capítulos da Bíblia que falam a respeito do estado de Lúcifer antes do pecado. E em Isaías 14:14, o profeta diz assim, que era desejo do coração dele, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo queria ser semelhante a Deus. Em outro texto de Isaías e Ezequiel 28, ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. Essa foi a intenção de Satanás. Então, desde a eternidade, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Mas quando Cristo se encarnou, ele tentou novamente, atacando essa verdade. Olha aqui agora para Mateus capítulo 4, verso 9. Aqui estamos lá no deserto da tentação. E o diabo se aproxima de Jesus com a seguinte tentação. Mateus capítulo 4, verso 9. E lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Interessante. Ele havia cobiçado a posição de Deus lá no céu. Agora, quando Cristo se encarna e Jesus estava sendo tentado lá no deserto da Judéia, e o diabo foi para lá e disse então para Cristo, eu te devolvo o planeta Terra. Você veio morrer pelo ser humano? Veio sofrer e dar a sua vida por eles? Pois eu te devolvo tudo, sem passar por isso, se você tão somente prostrar e me adorar. Você percebe que o desejo do diabo sempre foi ser adorado, querendo que o próprio Deus o adore? E ele não conseguiu isso, porque Jesus venceu. Jesus é vitorioso. Jesus venceu ele no deserto. Jesus venceu ele na cruz. E Jesus quer vencer Satanás hoje no seu coração. Enquanto nós estamos suscetíveis a 2 influências, Jesus quer vencer essa batalha. Mas para ele vencer, você tem que permitir. Você tem que deixar. Agora, o ataque a Deus não parou há 2000 anos atrás.
Olha o próximo verso aqui. Olha o que acontece agora na profecia de Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim, falando do anticristo, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. De quem Paulo está falando? Paulo está falando de um poder religioso que tentaria ao longo dos séculos usurpar o trono de Deus. Você reconheceu essa foto? Esta foto é a tríplice coroa papal. E esta profecia paulina, ela se cumpre no papado, ao longo da história da Idade Média. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui está um dos papas. Esse aqui é o Papa Pio XIII. E ele disse assim, ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Desculpa, não é Pio XIII, né? O Papa Leão XIII, como está escrito aqui. Ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Você duvida que esse poder é arrogante? Que esse poder tenta usurpar a verdade de Deus? Se você ainda duvida, olha o que diz o verbete sobre o Papa no dicionário católico Lícius Ferrari. O Papa é uma dignidade tão grande e tão exaltado que ele é, não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Somente o Papa é chamado Santíssimo. Portanto, o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei do céu e da terra e do inferno. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis de Cristo, chefe dos reis, tendo a plenitude do poder. Entendeu o que eu estou lendo agora? Você entendeu como é que a verdade de Deus está sendo atacada? Porque na Idade Média existia um poder, e Apocalipse 13 aponta que esse poder vai voltar, tentando ocupar o lugar que pertence a Deus. Agora, deixa eu fazer aqui uma separação bem clara para você. A Igreja Católica Romana da Idade Média, com toda a sua história de perseguição e morte, que a história confirma, com toda essa glória que os papas tiveram, com todos esses documentos que foram escritos para falar de sua autoridade, de sua infabilidade, isso nada tem a ver com o católico moderno. Sabe por quê? Porque dentro da Igreja Católica hoje tem muita gente sincera. Milhares e milhares de pessoas que amam o Senhor Jesus e estão servindo a Ele de todo o coração. Eu estou falando isso para você porque eu tenho vários amigos católicos. Eu conheço muita gente católica. Eu conheço gente sincera, que está aí buscando a verdade, que quer compreender mais a palavra de Deus, que ama o Senhor Jesus. E essas coisas do catolicismo da Idade Média nada tem a ver com essas pessoas sinceras de hoje. E se você está aqui comigo, se você é um católico, é porque você preza pela palavra de Deus, porque você quer entender mais da Bíblia. E a primeira verdade que eu venho dizer para você aqui é que Deus está sendo atacado. Mas não é só isso. Cristo também está sendo atacado. E se você for aqui para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo escreveu assim, portanto, ou porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Só ele é mediador. Mas o que acontece hoje com a doutrina da confissão auricular? Essa doutrina ensina de que você tem que pedir perdão ao sacerdote. Você tem que buscar o perdão dele. Eu tenho aqui em minhas mãos, deixa eu pegar aqui, eu trouxe aqui, não está aqui, mas eu tenho os documentos, e deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Não está aqui, mas eu vou mostrar para você depois. Essa doutrina da confissão auricular ensina que você tem que confessar os seus pecados para um sacerdote. E o que faz essa doutrina? Essa doutrina ensina o próprio catecismo que ela tira a função de Cristo. Porque Paulo está dizendo, eu vou voltar ao texto aqui,
de que só temos um mediador. Esse mediador é Cristo, mas o sacerdote tenta ocupar a posição dela. É isso que está acontecendo. Confissão auricular. E o Espírito Santo também está sendo atacado? Também está. Mas antes de avançar aqui, eu tive a ajuda do meu amigo Marcos aqui, e eu já achei aqui. Ulisses, volta para mim aqui, Ulisses. Olha aqui. Eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Romana. E é aqui na página 392. Eu vou voltar à questão da confissão auricular. O verbete 1424 diz assim: é chamado sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Você entendeu? Quer dizer, então, que Deus dá o perdão através do sacerdote? Que eu, para obter o perdão do meu pecado, dependo do sacerdote? Não. Paulo diz que há um só mediador. É assim que Cristo está sendo atacado hoje. Mas eu vou mais à frente. Agora o Espírito Santo. João 16:8. Como o Espírito Santo está sendo atacado? Jesus disse assim, palavras de Cristo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra de quem? É a obra do Espírito Santo. E o que está acontecendo hoje? Hoje não, né? Vamos voltar lá para os tempos do Novo Testamento. Em Atos 8:9, a Bíblia diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria. E esse Simão viu os discípulos pregando, e quando os apóstolos empunham suas mãos, as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. E quando Simão, que era mágico, viu aquilo, ele fez uma proposta para os apóstolos. Ela está aqui, em Atos 8, 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meu amigo, que coisa tremenda! Um mágico querendo pagar os discípulos para receber o poder sobre o Espírito Santo, para que quem lhe impusesse as mãos, o Espírito viesse. Eu pergunto para você, isso está muito diferente do que acontece hoje? Quando você tem dentro de vários movimentos religiosos um falso movimento de dom de línguas, um tal de mover do Espírito, onde as pessoas são jogadas ao chão, onde as pessoas caem. Se fala de um batismo do Espírito Santo, que não é o batismo da Bíblia, porque a Bíblia ensina claro sobre esse batismo. As manifestações físicas que a Bíblia ensina são muito diferentes daquilo que nós testemunhamos hoje em muitas igrejas. Olha para mim aqui. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Um ataque contra o Espírito Santo. E em nome de pentecostalismo, nós estamos vendo as maiores atrocidades serem cometidas. Deixa eu falar uma coisa para você com todo o carinho que você merece. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele nunca derruba, ele não joga no chão. O Espírito Santo levanta. O Espírito Santo exalta. O Espírito Santo restaura. Para com essa história de um tal de mover do Espírito, onde alguns assopram, onde alguns passam o terno e as multidões caem. Isso é o Espírito. Aonde tem isso na Bíblia? Cadê o precedente bíblico para dizer que isso tem que acontecer? O Espírito Santo está sob forte ataque. Mas não é só isso. Há uma quarta verdade que hoje está sendo atacada: as Escrituras. E hoje,
Hoje muitas pessoas estão questionando a autoridade desse livro, a autoridade da Bíblia. Estão questionando sua inspiração, se ela é normativa, se ela é relevante. Estão questionando. Então eu e você temos que ter muito cuidado, porque as pessoas estão hoje relativizando a palavra de Deus. Mas Paulo já havia previsto isso. E em Colossenses 2,8 ele disse: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você percebe que Paulo está colocando aqui a Bíblia em contraste com a tradição dos homens? E hoje a palavra de Deus está sendo relegada a um segundo plano para que a tradição tenha um lugar primário. É assim que a Bíblia é atacada. E sobre os mandamentos, a quinta verdade, o próprio Jesus também falou da tradição, né? Mateus 15,6, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E ele diz no versículo 7 em diante, hipócritas, palavras de Cristo, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Preceitos de homens. É isso que está acontecendo. Então você tem hoje muitas igrejas que estão ensinando preceitos de homem. Não estão ensinando a palavra. E quando você tem a palavra e você tem a tradição, e eles pesam, eles ficam com a tradição. Porque se a tradição diz uma coisa, a palavra diz outra, vamos ficar com a tradição. É isso que está acontecendo. E você vai ter hoje muita gente defendendo dentro de igreja aquilo que não tem nenhum apoio bíblico. Por outro lado, você tem muitas verdades da Bíblia que não têm apoio algum dentro das igrejas. As igrejas não estão ensinando, não estão apoiando. E, finalmente, a quinta verdade, os mandamentos de Deus. A tradição está ameaçando também os mandamentos. Eu vou dar só um exemplo para você. Está aqui, ó. Daniel 7,25 diz que o mesmo chifre pequeno que deitaria a verdade por terra, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar o quê? Os tempos e a lei. Mas como a lei de Deus foi mudada? Porque lá em Êxodo 20, versículo 4, vou dar só um exemplo, está claramente escrito: não farás para ti imagem de escultura. E eu vou abrir para você aqui mais uma vez o catecismo, e eu vou mostrar aqui uma página que tem os 10 mandamentos, na página 539, nessa edição típica do Vaticano. E eu até coloquei aqui uma interrogação. Vou mostrar para você aqui, ó. Aqui você tem desse lado o segundo mandamento, como aparece na Bíblia, e depois como aparece no catecismo. O que aparece no catecismo? Ele não aparece. Ele não aparece. Porque esse segundo mandamento foi tirado da lei de Deus. Mas aí ficaram só 9? Sim. Pegaram o 10º e dividiram em 2. Então, amigo, eles estão usando a tradição, aquilo que os pais da igreja ensinaram, que não tem apoio na Bíblia, para tentar mudar mesmo a lei de Deus. Como esse slide mostra claramente para você. A Bíblia ensina uma coisa, o catecismo exclui esse ensinamento. Esse é só um exemplo dos ataques que têm sido feitos à palavra de Deus. Então a grande questão que nós temos que resolver hoje é: de que lado você vai ficar? Você vai ficar com o Holy Bible, com a Bíblia Sagrada, ou você vai ficar com o ensino que você tem aprendido na sua igreja? E nesse momento, e a partir de agora, eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Nós estamos agora com mais de 4.000 pessoas conectadas com a gente. Preciso dizer para você uma coisa muito séria, nessa grande classe de estudos. Placa de igreja não salva ninguém. Não salva. Se você acha que porque você é adventista, porque você é batista, assembleiano, universal, católico, espírita, se você acha que essa igreja é que vai salvar você, você está enganado.
Porque placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas eu e você temos que definir quem é que vai nos dirigir. Aonde está a verdade? O que é verdade para nós? E esse slide, Ulisses, põe esse slide na tela. Esse slide fala muito bem para mim e para você. Quem é que está certo? De que lado você vai ficar? Toda igreja tem um catecismo. A palavra catecismo quer dizer aquilo que é usado para ensinar, para doutrinar. Toda igreja tem um catecismo. E esse catecismo que você pratica tem base na Bíblia ou na tradição. Pois daqui para frente, eu vou convidar você a fazermos uma viagem. E nós vamos em busca de quê? Da verdade. E eu queria concluir minha fala agora, e depois vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Fica aí. Eu vou responder a várias perguntas que vocês mandarem agora. Mas um dia, Pilatos perguntou assim para Jesus: És tu rei dos judeus? Jesus respondeu assim: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então escuta o que Jesus está dizendo nesse texto. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E a voz de Cristo é ouvida onde? É ouvida na palavra. E então Pilatos pergunta assim: o que é a verdade? E sabe o que diz a Bíblia? Que antes que Jesus respondesse, ele se voltou para os judeus. Pilatos não esperou a resposta de Cristo. Ele fez a pergunta, mas ele não esperou a resposta. Deixa eu falar para você uma coisa. Você sabe o que é a verdade? Nós vimos 5 pilares da verdade hoje. E tudo que nós temos que ensinar, tudo mais que é verdade, tem que se sustentar nesses 5 pilares. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, a sua palavra e a sua lei. Tudo tem que estar baseado aí. Mas a pergunta carinhosa que eu faço para você hoje, meu amigo da Bahia, do Sergipe e de outros estados que nos acompanham, aqui de São Paulo, você que está no Rio Grande do Sul, a pergunta é: você está disposto a esperar a resposta? Porque Pilatos não esperou. Cristo teria dito para ele a verdade, mas ele não esperou a resposta. E ele selou seu destino eterno, recusando-se a ouvir a verdade. O que você vai fazer? Nos próximos sábados, 4:30 da tarde, durante 10 sábados, eu vou trazer para você alguns temas aqui. Entre eles, quais são nossas origens? Nós somos criados ou evoluímos? Vida após a morte. Existe ressurreição ou reencarnação? Existe um inferno? Ele é um lago de fogo eterno ou ele vai ser passageiro? Como que eu sou salvo? Pela graça ou pelas obras? Esses são apenas alguns dos tópicos que eu vou abordar nos próximos sábados. Mas o convite que eu faço para você agora é que para você se coloque nas mãos do Senhor. Por quê? Porque só nas mãos de Cristo nós estaremos seguros e não corremos o risco de perder a nossa salvação, de perder a vida eterna. Vamos atentar hoje para o convite de Cristo, quando ele diz para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero parar aqui a minha transmissão, meu PowerPoint, e dizer para você: Cristo é o caminho, ele também é a verdade e ele é a vida. Hoje nós só estamos começando uma longa jornada de 10 sábados, mas que vai trazer para você muitas verdades e vai dar para você a opção de você fazer uma escolha. A primeira delas é ficar com a Bíblia e não com a tradição. E não se esquecer das palavras do apóstolo Pedro. Antes importa
obedecer a Deus do que aos homens. Pois não, irmão Francisco? E, pastor, eu tenho uma pergunta, aliás, dúvida. A Bíblia, ela tem duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento existe muita narrativa, muita história, muitas narrativas do rei Davi, de Salomão, Abraão, desde Eva, Adão, enfim. Eu vejo ali com muita história do relacionamento e dos planos de Deus com a humanidade. Já no Novo Testamento, eu vejo mais espiritualidade, eu vejo mais inspiração de Deus, digamos assim. E aí a minha pergunta é, a Bíblia é história ou inspiração divina? E o representante, e essa inspiração divina, o representante hoje, aqui na Terra, é a igreja? Obrigado, irmão Francisco, pela sua pergunta, né? A Bíblia está repleta de histórias, né? Todas essas histórias foram registradas por inspiração divina. Então nós devemos nos lembrar do que o apóstolo Pedro ensinou, né? De que toda a escritura é inspirada por Deus. E Deus usou homens santos para escreverem esse livro. Então você tem vários gêneros literários na Bíblia, né? E esses gêneros, quer seja história, poesia, profecia, oráculo, todos eles têm inspiração divina. Então nós temos que entender isso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Quando as histórias foram registradas, elas tinham um objetivo. Qual é? Mostrar como Deus se relaciona com as pessoas. Mostrar a realidade do pecado. Então tudo é inspirado por Deus. E toda a história que aí está na Bíblia, ela tem um objetivo de nos ensinar. A própria Bíblia declara que as coisas que foram escritas para nosso ensino foram escritas. Então a gente tem que aprender com tudo que está na Bíblia. O Novo Testamento se concentra também em histórias de personagens, se concentra no nascimento da igreja cristã, no avanço do Evangelho. Agora é claro que o Antigo Testamento cobre um período muito maior, de mais aproximadamente 4.000 anos, ou quase isso, e é por isso que você tem tantas histórias, tá bem? Obrigado, irmão Francisco, pela sua pergunta. Vamos aí para uma próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Arilton. Boa tarde, Gilmara. Eu sou católica e o senhor explicou que uma das tradições da Igreja Católica é a confissão auricular. Eu desejo saber sobre dia de Sexta-feira da Paixão, que nós católicos só comemos peixe. Desejo saber do senhor se isso aí é uma tradição ou é bíblico e por quê. Muito obrigado, Gilmara, pela sua participação na live de hoje, também pela sua pergunta. Como eu disse para você, existem muitas tradições. Eu dei um exemplo de tradição positiva, que o apóstolo Paulo mencionou, e uma tradição que o apóstolo Pedro menciona de forma negativa. Tudo que a gente faz tem que ter um claro assim diz o Senhor. Eu entendo que é uma tradição da igreja, ou na sexta-feira não comer carne, a não ser carne de peixe, mas nós não temos na Bíblia nenhum verso com essa orientação. Então não tem na Bíblia nenhuma orientação a respeito de que nesse dia não se coma carne. Eu entendo que se faz por uma questão de reverência, né? Por uma questão de respeito, alusiva ao sacrifício de Cristo, mas mesmo assim nós não temos nenhum aval da Bíblia para isso. Então a gente tem que ter respeito e reverência, temos que amar esse Cristo que por nós deu a vida, mas na Bíblia nós não temos nenhuma orientação de que assim se deva proceder. Trata-se de uma tradição da igreja, mas que não tem nenhum amparo na palavra de Deus. Muito obrigado, querida, pela sua pergunta. Eliane Santos diz assim, não entendi. Então o dom de línguas não é verdadeiro? Esclarece isso para a gente, pastor. Eliane, eu falei hoje a respeito de dons de línguas que às vezes se atribuem ao Espírito Santo, não apenas dom de línguas, né? Dom de cura, exorcismo, etc. Mas deixa eu responder a sua pergunta bem especificamente. Quando você vai para Atos capítulo 2, você tem um momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo. Eles são batizados e eles começam a falar em outras línguas. É bom você saber que na Bíblia não tem a palavra estranha. Lá diz outras línguas. Por quê? Porque a língua que os discípulos falaram não era uma língua estranha. Era uma língua falada por alguma nação.
Você vai ver que o livro de Atos, capítulo 2, coloca ali, nação por nação. Eram 14 povos que estavam reunidos em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Alto, Ponto, Frígia, Panfilha, eles falavam suas línguas. E quando os discípulos começaram a pregar, depois de serem batizados pelo Espírito, eles disseram assim: não são estes aí galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? É assim que está na Bíblia. Então, o que é o dom de línguas? É a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua que ele nunca estudou de forma fluente. Mas essa língua sempre é materna, é de alguma região, de alguma nação. E o que nós vemos hoje em alguns movimentos? Uma língua que ninguém entende. Uma língua que não tem nenhuma construção, que não tem verbos, que não tem conjugação. Isso não existe na Bíblia. Então, se Deus quer usar você para evangelizar alguém de outra língua, Ele capacita você a falar naquela língua, mas nunca numa língua estranha que ninguém entende nada. Então, o dom de línguas na Bíblia é você falar um outro idioma, uma língua nativa de um outro povo, e é claro, com a finalidade de evangelizar. Se a língua falada não é de nação nenhuma, é claro que isso não é dom de línguas. E um outro ponto, brevemente, é que nós não podemos aceitar essa ideia de que todo mundo que é batizado fala em línguas. Tem pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito e nunca falaram em línguas. Então, o dom de línguas não é uma evidência única de que a pessoa tem o Espírito Santo. Você vai ter várias pessoas batizadas com o Espírito e que nunca vão falar línguas. Por quê? Porque é o Espírito quem distribui o dom. E ele dá o dom para quem ele quer. Mas existe sim o verdadeiro dom de línguas. E essa é a capacidade que Deus dá para alguém falar num outro idioma que ele nunca estudou. Tá bem? Obrigado, viu? Helene Santos, pela sua pergunta. A Isabela Machado pergunta assim: reconheço que a igreja que frequento não está 100% com a verdade. Como falo isso para ele? Para ele quem aqui? Será que é para o líder? Exatamente, pastor. Eu entendo que seja para a igreja. Como é que ela consegue levar essa verdade para as pessoas que estão liderando aí a igreja que ela faz parte? Sempre no bom espírito de Cristo. Eu disse há pouco que placa de igreja não salva ninguém. Nós temos que, no espírito de Cristo, que é de amor, mansidão, conversar com as pessoas e buscar. Nós temos que ser como os bereanos, né, lá do livro de Atos. Temos que ser nobres como eles. Eles recebiam a palavra, mas eles examinavam com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Aí a palavra de Deus diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então nós temos que ser como os bereanos. O que você ouve na igreja, nós temos que perguntar assim: aonde está isso na Bíblia? E se a gente sabe que alguma coisa está sendo ensinada que não está na Bíblia, a gente deve, no bom espírito de Cristo, buscar essas pessoas e tentar conciliar aquilo que está sendo ensinado com a verdade. Agora, se as pessoas continuam ensinando o que não está na Bíblia, se ensinam o que não é verdade e não querem concordar com o ensinamento da Bíblia, amiga, então talvez o caminho para você seja buscar a igreja que está praticando a verdade, as pessoas, a comunidade que pratica a verdade. Submeta-se apenas à autoridade de Cristo e de mais ninguém. E tem muita gente por aí usando de autoridade religiosa para manter muita gente presa no cabresto, ensinando coisas que não estão na Bíblia. Com estes, a gente deve ter cuidado. Eu estou aqui, Jamile, com a minha Bíblia aberta em João 8,32, que é um texto muito especial e que você conhece muito bem. Palavras do próprio Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria usar um minutinho para terminar minha fala hoje, dizendo para você o seguinte. Muitas vezes nós ficamos presos em anos e anos por tradições. Eu fiquei muitos anos preso a algumas tradições. Até que um dia alguém começou a me ensinar esse livro, a Bíblia Sagrada. E eu entendi por ele que eu estava fazendo coisas que a Bíblia não me recomendava. Ou que meus pais haviam feito por mim coisas que a Bíblia não orientava. E quando eu aceitei essa verdade, eu pedi que Cristo me libertasse
dessas tradições que me aprisionavam no erro. E Cristo trouxe à minha vida libertação. Essa libertação não acontece em um único momento da sua vida. Ela acontece enquanto nós caminhamos. Porque ao longo da caminhada, você pode ser sufocado por outras tradições. Comunidades religiosas, igrejas, pastores, padres, bispos, líderes, podem querer te sufocar às vezes com uma coisa que não é Bíblia, que não é verdade. E a atitude mais sensata que você podemos tomar é ir a Cristo e pedir que Ele nos mostre claramente em Sua palavra aquilo que é a verdade. Desejo sincero do meu coração é que nós entendamos hoje que a Bíblia, e só ela, tem que ser a base de regra, fé e prática para todo crente. Existem tradições que têm o seu valor, mas quando qualquer tradição se opõe ao ensinamento da Bíblia, ela deve ser rejeitada, porque a palavra de Deus é soberana. Eu queria orar por você agora, meu amigo, que tirou esse tempo para estarmos juntos hoje, para que Deus faça no meu e no seu coração a obra que Ele tanto precisa fazer. Pai querido, muito obrigado por esse momento que passamos estudando a Tua palavra. Suplicamos que o mesmo Espírito Santo que esteve com os apóstolos e profetas no passado, esteja com cada um de nós agora. Suplicamos que a Tua bênção alcance a nossa vida e da nossa família. E suplicamos que Cristo nos liberte de qualquer amarra que nos tem prendido ao erro. Que Cristo nos liberte de qualquer tradição religiosa que não tem qualquer apoio na Bíblia, para que nós possamos viver a pura doutrina de Cristo. Dai-nos, Pai, esse privilégio hoje. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.